Oi, queridos, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira aula, né? Diante dessa nova situação, a gente vai estudar por enquanto desse jeito, né? Só a aula número 1. Eu vou retomar algumas coisas, porque algumas turmas eu já tinha chegado nessa parte, outras não. Vamos lá. Então, eu estou trabalhando com vocês o módulo 2, os livrinhos do SME, capítulo 4. Nós estávamos estudando propriedades periódicas, estamos ainda, né? E à medida que eu for apresentando para vocês alguma propriedade, a gente vai fazer também algum exercício, tá bom? Então, vamos lá. Nós já tínhamos estudado, e vocês já têm no caderno de vocês, raio atômico, raio iônico. Hoje a gente vai falar de eletropositividade, eletronegatividade, potencial de ionização, afinidade eletrônica, densidade e volume atômico, ok? Então vamos lá, eletropositividade ou caráter metálico, nós já tínhamos comentado sobre isso, aquela tendência que o elemento tem em perder elétrons. Alguns elementos têm maior facilidade de perder elétrons, outros não, né? Então, o que acontece? Quanto maior é o átomo, mais distante os elétrons da última camada estão do núcleo. Então, mais facilmente, esses elétrons lá das últimas camadas conseguirão sair. E aí, a eletropositividade, ela vai aumentar de acordo com o raio, porque o raio, se vocês olharem no caderno de vocês, ele também cresce para baixo e no sentido da família 1A. Então, a eletropositividade ela cresce no mesmo sentido do raio. Quanto maior o raio, mais fácil perder elétrons, né? Então, os elementos que estão mais lá no finalzinho, próximo do frâncio, né? Dê uma olhada na sua tabela periódica. São os elementos mais eletropositivos, com a maior facilidade em perder elétrons, a formarem cátions, ok? São os metais. Então, no sentido geral da tabela periódica, a eletropositividade caminha aqui, ó, no sentido dessa seta em azul, tá? Aqui é a região dos elementos mais eletropositivos. A eletropositividade não analisa os gases nobres, né? Porque eles são estáveis, eles não têm essa tendência em perder elétrons. Aí aqui eu botei um exercício, ó. Coloque os elementos zinco, ítrio e césio em ordem crescente de eletropositividade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a distribuição eletrônica. E aí minha dica, na hora que você for transcrever essa minha aula para o seu caderno, porque você vai fazer isso, você vai transcrever essa aula para o seu caderno, para o seu cérebro, ó, e raciocinando sobre aquilo que a gente falou. Primeiro assista toda a aula, depois faça essa transcrição. Preste atenção na distribuição eletrônica, vá trabalhando, relembrando novamente a distribuição. Olhe o diagrama, veja como eu fiz, ok? E aí eu fiz a distribuição para o zinco, para o ítrio e para o césio. E mais ou menos tentei posicioná-los dentro da tabela periódica. O zinco é do quarto período e terminou em D10, então ele está aqui na coluna 12, mais ou menos, da tabela periódica, no quarto período. O ítrio terminou em D1, então ele está na coluna 3, só que ele está no quinto período, abaixo do zinco, mais ou menos nessa região. Dá uma olhada na sua tabela periódica para você conferir as posições dos elementos, tá? E o césio, ele está no sexto período, a última camada dele é a 6, e ele termina em S1. Quem termina em S1 é da primeira coluna, então ele está mais ou menos aqui nessa região. Ok? Então, só relembrando, ó, a eletropositividade ela caminha para baixo e no sentido dos metais alcalinos, ou seja, eu vou me guiar mais ou menos aqui, ó, nessa seta em azul. Voltando lá, ó, aquela seta em azul aqui eu botei em laranja. A ponta da seta é sempre para o maior. No caso, a gente está analisando a eletropositividade, então o césio é o elemento mais eletropositivo, depois o ítrio, depois o zinco. Como ele está pedindo a ordem crescente, eu quero caminhar do menor para o maior, crescendo, né? Então a resposta seria zinco menor que ítrio menor que césio, ok? Depois a gente vai analisar a eletronegatividade. A eletronegatividade é o contrário, é a tendência que o elemento tem em ganhar. Então, ela cresce de forma contrária.
Os elementos que têm raios menores, os seus núcleos estão mais próximos da última camada. Então, o núcleo atrai com maior intensidade novos elétrons. Então, os elementos mais eletronegativos são aqueles que possuem os menores raios. Por isso que a eletronegatividade cresce de forma contrária ao raio. E aqui também não entram os gases nobres, porque não faz sentido dizer que um gás nobre é eletronegativo, ok? Daí, alguém pegou os principais ametais, porque essa tendência em atrair elétrons é uma característica principalmente dos ametais. Ametais são elementos com tendência em atrair elétrons. Então, alguém pegou os principais ametais, deixa eu botar minha carinha aqui em cima, e já criou uma frase para eles, né? E já colocou esses elementos em ordem decrescente de eletronegatividade. O flúor é o mais eletronegativo dentre os ametais e o hidrogênio é o menos eletronegativo. A frase é a seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. É isso mesmo. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. O flúor é o ametal mais eletronegativo da tabela periódica, o hidrogênio é o menos eletronegativo, ok? Beleza, então aqui a gente tem um exercício que diz o seguinte: coloque os elementos silício, magnésio e cloro em ordem crescente de eletronegatividade, do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. O que eu fiz? Eu fiz a distribuição dos 3 elementos. O silício, o magnésio e o cloro, eu cheguei à conclusão que eles são do mesmo período. Todos eles têm camada de valência 3. Ou seja, eles estão na mesma linha horizontal, no mesmo período. Aí a gente volta aqui na tabela periódica e aí a gente olha a linha da horizontal. A linha da horizontal indica o que acontece com a eletronegatividade para os elementos que são do mesmo período. E aí eu coloquei esses elementos na mesma linha horizontal e copiei a seta. A seta caminha no sentido da família 7A. Então, quem estiver mais próximo da seta é o elemento mais eletronegativo. No caso, o cloro é maior que o silício que o magnésio. Como ele pediu ordem crescente, é do menor para o maior. Então, ficaria magnésio menor que silício, menor que cloro. Ok? Então vamos lá, avançando agora para energia ou potencial de ionização. Energia ou potencial de ionização. É a energia necessária, energia que eu vou fornecer para o átomo vai absorver essa energia para poder perder um elétron. Então veja bem, energia de ionização, potencial de ionização, é a energia que eu vou fornecer para um átomo, esse átomo vai absorver essa energia para poder perder um elétron, ok? Então vamos lá, pensa comigo. O elemento que tem facilidade em perder elétron, que são os eletropositivos, basta que eu dê pouca energia, acabou, o elétron sai, facinho. Agora, elementos que gostam muito de elétrons, os elementos que são eletronegativos, que atraem os elétrons, eles não vão ter facilidade nessa saída do elétron lá da última camada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar muita energia para ele poder perder um elétron. Ok? Mais ou menos essa é a ideia. Os elementos eletropositivos têm uma energia de ionização menor. Os elementos eletronegativos têm uma energia de ionização maior, tá? Então, aqui eu botei um exemplo real, né? Esses valores são calculados experimentalmente. Então, por exemplo, o alumínio estava lá, bonitinho, e eu quero que o alumínio perca um elétron. Então, para ele perder um elétron, ele precisa absorver 577,4 kJ de energia. Ele absorve essa energia. E aí eu consigo arrancar um elétron dele. Ele vai virar o quê? Um cátion. Esse é o sentido da reação. Isso mais isso. Quer dizer, esse átomo absorve essa energia, é um processo endotérmico de absorção de energia. Eu vou me transformar num cátion e vou perder um elétron. Chamo isso de primeira energia de ionização, que é quando eu tiro o primeiro elétron de um átomo. Ok? Daí eu peguei esse cátion e vou retirar um segundo elétron dele. E aí, para tirar o segundo elétron, eu vou ter um pouco mais de dificuldade,
porque como eu perdi um elétron, o número total de prótons ficou maior do que o número total de elétrons. Então, a força de atração do núcleo pela eletrosfera, pelos elétrons que sobraram, aumenta. Essa atração faz com que a eletrosfera fique mais encolhida. Então, retirar um segundo elétron vai ficar mais difícil. Para vocês verem, ó, o cátion que eu produzi na primeira linha, ele precisa absorver 1816,6 kJ de energia para poder perder mais outro elétron. Então, agora ele vai ficar com carga mais 2. Ele já tinha perdido um, tinha ficado com mais um. Agora ele perdeu outro elétron, então ele vai ficar com carga mais 2. Isso aqui se chama segunda energia de ionização. Aí, pegando esse cátion bivalente que eu produzi e querendo retirar outro elétron, vai ficar mais difícil ainda, porque os elétrons que sobraram, eles agora estão mais grudados lá perto do núcleo. Então, retirar um terceiro elétron vai ser muito mais difícil, né? Então, olha só como a energia aumentou drasticamente. Para tirar um terceiro elétron, eu preciso fornecer 2.744,6 kJ de energia. É a terceira energia de ionização, ok? Ah, professora, eu tenho que saber esses valores? Não. Eu só trouxe um exemplo para exemplificar, para mostrar para vocês que à medida que a gente vai retirando elétrons, vai ficando mais difícil retirarmos novos elétrons, ok? Então, resumindo, o que você tem que saber dessa tela aqui? Que para tirar o primeiro elétron de um átomo, a energia é menor do que para tirar o segundo elétron, que para tirar o terceiro e assim por diante. A primeira energia de ionização é menor que a segunda, que é menor que a terceira, que é menor que a quarta, que é a quinta e assim por diante. Ok? Aqui está o quadro da energia de ionização, tá? Ou potencial de ionização. Ele cresce de acordo com a eletronegatividade, né? Os elementos que são mais eletronegativos, eles gostam muito de elétrons, então eles não têm facilidade em perder, muito pelo contrário, eles têm facilidade em receber, então eu tenho que fornecer muitíssima energia para que eles percam seus elétrons, tá? E aqui entram os gases nobres. Os elementos da tabela periódica, a família que eu tenho mais dificuldade de arrancar os elétrons é a família que é estável, que são os gases nobres, ok? Especificamente, o elemento de maior energia de ionização da tabela periódica é o hélio, que vai estar aqui, ó, nessa pontinha, ok? Aí aqui a gente tem um exercício, ó. Vou passar para cá. Que fala o seguinte: quais das espécies abaixo possui a maior energia de ionização? Eu coloquei 5 espécies, que eu chamei de A, B, C, D e E. E eu já dei a distribuição eletrônica dessas espécies. Então, eu vou analisar a última camada de cada um. Primeiro, todos eles estão na terceira camada. Então, eles estão todos no terceiro período da tabela periódica. Agora, eles terminam as distribuições de formas diferentes. O elemento A, ele termina em 3s2, 3p5. O número total de elétrons que ele tem na última camada é 7. Então, ele é um elemento da família 7A. Perceba, ele está lá no finalzinho da tabela periódica. O elemento B termina em 3s2, 3p3. Ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ele é da família 5A. Vai estar aqui, mais ou menos. O elemento C termina em 3s2, 3p1, então ele tem 3 elétrons na última camada, ele vai estar mais ou menos aqui. O elemento D termina em 3s2, ele tem 2 elétrons na última camada, então ele vai estar aqui, e o elemento E vai estar aqui, que termina em S1, ok? Metal alcalino. Ok, então seguindo a linha da horizontal, porque esses elementos estão na mesma linha horizontal, a energia de ionização ela cresce lá para os gases nobres. Então, quem é que está mais próximo dos gases nobres? O elemento A. Então, é ele que possui a maior energia de ionização, ok? Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é um processo contrário. Raciocínio contrário à energia de ionização. A energia de ionização é a energia que eu tenho que fornecer para o átomo, ou seja, o átomo absorve energia para poder perder um elétron. Então, imagine que se eu colocar esse elétron de volta, o que vai acontecer? O elemento vai liberar energia. Então, ele absorve energia para poder perder elétron. Ao receber o elétron de volta, ele libera energia. É isso, é um processo exotérmico. E o valor é o mesmo. O valor de energia é o mesmo. Só que, em um sentido,
absorção de energia, por exemplo. Um átomo absorveu 10 calorias para poder perder um elétron. Então, se essa mesma espécie receber o elétron novamente, ele vai liberar as 10 calorias que ele tinha absorvido anteriormente. Então, energeticamente, o valor quantitativamente é o mesmo. Só que um processo libera energia e o outro absorve. A energização absorve e a afinidade eletrônica libera energia, tá? Por isso que o quadro, a análise que a gente faz para a afinidade eletrônica é igual o da energia de ionização, tá bom? Então aqui eu botei um exercício, ó. Coloca os elementos boro, oxigênio, neônio e flúor em ordem decrescente de afinidade eletrônica. A primeira coisa que eu fiz foi fazer a distribuição eletrônica dos meus elementos. E eu percebi que todos eles estão no segundo período, porque todos eles possuem camada de valência 2. E aí eu vou tentar posicionar, vou simular uma tabela periódica e tentar posicionar esses elementos na tabela. O boro é da família 3A, né? O oxigênio é da família 6A, o neônio é um gás nobre e o flúor é da família 7A, ou seja, é um halogênio, coluna 17. Então, eu coloquei esses elementos em ordem. Número atômico 5, número atômico 8, 9 e 10, né? Eles estão na mesma linha horizontal. A afinidade eletrônica, ela cresce igual a energia de ionização, lá para os gases nobres. E quem é que está na ponta? O neônio. O neônio apresenta a maior afinidade eletrônica, depois o flúor, depois o oxigênio, depois o boro. Como ele pediu ordem decrescente, nesse caso é do maior para o menor. Ok? Densidade. Deixa eu me botar onde é que eu vou ficar, bem aqui nesse cantinho. A densidade, ela, imagine que existe tabelado a densidade de todos os elementos da tabela periódica. E aí, analisando a tabela e os valores das densidades que foram obtidos experimentalmente para todos os elementos da tabela periódica, se observa que a densidade ela cresce nesse sentido dessas setas. Para baixo, então sempre o elemento de baixo tem maior densidade que o elemento de cima, o elemento de baixo tem maior densidade que o elemento de cima, mas a densidade, quando eu estou analisando no período, que é a linha horizontal, ela cresce para o centro, tá? Então, vamos analisar isso num exercício. Ele fala assim, ó, qual das sequências abaixo se observa um aumento correto de densidade? Aí eu botei aqui 3 alternativas. Primeira alternativa é níquel, zinco e arsênio. Esses elementos estão em ordem correta de aumento de densidade. Letra B, frâncio, rubídio e lítio. Letra C, ferro, rutênio e ósmio. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz um desenho, uma simulação desses elementos na tabela periódica separadamente para analisar quem tem maior densidade e quem tem menor densidade. Então na letra A, eu posicionei, né? Você percebe que os números atômicos são próximos. Então dá para sacar que eles estão na mesma linha horizontal, né? Nessa ordem, níquel, zinco e astato. Então, eles estão aqui, ok? Como é que cresce na linha horizontal a densidade? Para o centro. Então, o elemento que está mais no centro da tabela periódica é o níquel, né? Ele é lá da coluna 10. Ou zinco ou astato. Então, ele está mais no centro. Ok? Ele tem a maior densidade. Então, aqui botou o níquel na frente. Então, ele tinha que estar no final, né? Tinha que ser AS, ZN e NI. Tá errado. B, frâncio, rubídio e lítio. Tá vendo que os números atômicos estão bem diferentes? Então, eles não estão na mesma linha horizontal. Fazendo a distribuição eletrônica dos 3, você vai ver que os 3 terminam na mesma... A distribuição termina do mesmo jeito, termina em S1. Faz isso aí no seu caderno. Faz a distribuição eletrônica dos 3. S1, S1 e S1. Então, eles estão na mesma linha vertical. O lítio em cima, depois o rubídio, depois o frâncio. A densidade, ela cresce para baixo, para os elementos que estão na mesma linha vertical. Então, o frâncio é o elemento de maior densidade. Então, ele tinha que estar por último. Tinha que ser lítio, rubídio e frâncio. Então, essa sequência está errada. E, por último, letra C, ferro, rutênio e ósmio. Se vocês fizerem a distribuição eletrônica dos 3, vocês vão ver também, façam isso no caderno de vocês, terminam em D6. Então, eles estão na mesma linha vertical também, na sequência ferro, rutênio e ósmio. Uma densidade cresce para baixo,
O ósmio é o de maior densidade, antes dele o rutênio e antes do rutênio o ferro. Portanto, essa sequência está correta, a letra C, ok? Volume. O volume atômico, ele cresce de forma assim, semelhante à densidade. Para baixo, isso aqui também foi obtido experimentalmente, os valores foram obtidos experimentalmente, se analisou que o volume atômico ele cresce dessa maneira, para baixo, e ao invés de ser para o centro, na mesma linha horizontal, é para fora, para as extremidades da tabela periódica, tá? Então, eu botei um exercício aqui, ó. Qual dos elementos, boro, cobalto, galho, selênio, apresenta o maior volume atômico? E aí eu posicionei esses elementos na tabela periódica. Fiz a distribuição deles, lindo, fofo, né? E posicionei os elementos, mais ou menos, eles ficam do meio para cá, para essa região, mais os elementos eletronegativos, e mais ou menos nessa posição. O galho e o selênio estão no mesmo período, o cobalto está no período de cima e o boro está lá em cima. Então, como é que cresce o volume atômico? Para baixo e para a extremidade. Então, dentre esses meus lindos elementos aqui, aquele que apresenta o maior volume é o selênio. Ok? Que ele está mais aqui, ó, na pontinha das duas setas. Ok? Mais para baixo e mais para a extremidade de fora da tabela periódica, tá? Resumindo, aqui quando você for fazer um exercício, quando você for fazer algum exame externo, fazer a prova, a primeira coisa que você tem que fazer, esses quadradinhos aqui com os resumos de como cresce cada uma dessas propriedades dentro da tabela periódica. Lembra que a ponta das setas indica o que é maior dentro da tabela periódica. Então, o raio cresce para baixo e em direção da família 1A. Eletropositividade também. Essas duas propriedades, elas crescem do mesmo jeito. São propriedades diferentes, elas têm conceitos diferentes, mas elas crescem no mesmo sentido. A eletronegatividade, energia de ionização e afinidade eletrônica, elas crescem iguais entre elas, mas são contrárias ao raio e à eletropositividade. Ou seja, elas crescem para fora não, desculpa, para cima e no sentido da última coluna da tabela periódica, a coluna 18, tá? Lembrando que raio, eletropositividade e eletronegatividade, a gente não analisa os gases nobres, nas outras sim, tá? E densidade e volume atômico, basicamente você divide a tabela no meio e analisa que elas crescem para baixo, né? Os elementos debaixo da tabela periódica, eles apresentam maior densidade e maior volume. Só que a densidade ela cresce na linha horizontal para o centro e o volume atômico cresce para fora, ok? E aí, de dever de casa, vocês vão terminar o módulo 2, capítulo 4, páginas 31, 32, 33. E tem essas duas listas para vocês fazerem. Lembre que no final, a lista 4 eu já tinha passado para vocês. A lista 5 ela envolve essas outras propriedades que eu acabei de explicar nessa aula de hoje. Lembre-se que no finalzinho da lista tem um link que vai para o gabarito, ok? Ok? Meninos, lembrem-se, vocês não estão de férias, tá? Fiquem em casa aproveitando o tempo de vocês, estudando, é o melhor que vocês podem fazer, tá? Organizem o espaço de vocês, onde vocês vão estudar, marquem um tempo, né? Se quiser dormir um pouquinho, tem problema, mas lembre-se que você tem compromisso, tá? Com seus estudos. Volta, estuda e, se Deus quiser, em breve a gente vai se encontrar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tá?